Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos tomar como ponto de partida o romance clássico Morte em Veneza, de autoria do escritor alemão Thomas Mann, e que foi muito fielmente reproduzido no cinema pelo diretor Luchino Visconti em um filme homônimo com uma belíssima trilha sonora da Quinta Sinfonia, do Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler. Então vamos aí. Em Morte em Veneza, assistimos, nós, leitores ou espectadores, assistimos a trajetória de Gustav von Aschenbach, que viveu no período que precedeu a Primeira Guerra Mundial e que no livro era um escritor, enquanto que no filme era um maestro, compositor, e sendo ele um artista muito renomado, não só na Baviera, onde vivia, mas como no resto da Europa, tendo uma obra bastante reconhecida pela sociedade de seu tempo, aquele artista não se via satisfeito com a própria obra, apesar de uma vida de muitos esforços e, em suas próprias palavras, pautada por muito método na produção dessa obra artística, ele enxergava sua obra, sua criação, como algo vazio, sem muito sentido para ele, já que, em sua opinião, carecia de beleza. Ele não enxergava uma beleza incrível, uma beleza fenomenal na sua obra. E assim, em meio a uma crise nervosa, a um transtorno de nervos, ele decide viajar e aí proceder ao que ele chama de cura sanitária, entre aspas. Sanitária por quê? Cura daquela impureza de que padecia sua obra, na sua visão, uma obra truncada, que ele pretendia purificar, que ele pretendia embelezar, e assim ele parte para Veneza, uma cidade muito glamurosa ao final do século XIX e início do XX. E lá vai ele, toma o vapor, o navio a vapor da época, e parte em direção a Veneza. Lá chegando, logo no desembarque, Aschenbach depara com uma figura extremamente grotesca, que a princípio ele toma por um jovem, mas que ao se aproximar mostra-se, na verdade, um velho, bastante velho, com uma pintura forçada, com uma pintura de cabelo ridícula, e Aschenbach fica horrorizado, fica apavorado diante daquela visão que parece ser a própria visão da morte, título do livro e do filme. E ele se dirige ao hotel, ao balneário onde se hospedaria, e vê uma Veneza pujante, uma Veneza linda aos seus olhos, e começa a se sentir bem com aquele ar. E chegando ao balneário, finalmente, apenas nessa viagem, ele depara com aquilo que havia buscado a vida inteira e até então não havia encontrado: a própria beleza, a beleza personificada na figura do jovem adolescente Tadzio, que era filho de uma aristocrática família do leste europeu, que era um jovem dos seus 13, 14 anos, de uma beleza apolínea, de uma perfeição de traços única. E essa beleza toma de assalto o nosso protagonista, Aschenbach, que logo se apaixona pelo jovem e inicia com ele um verdadeiro romance sem palavras. Nem no livro, nem no filme, eles trocam uma palavra sequer.
Há várias trocas de olhares, inclusive o Tádzio, que é uma figura muito esfumaçada, uma figura muito vaga, que nós conhecemos realmente pelo olhar do Aschenbach, pela percepção do Aschenbach. Ele se posiciona quase como que um modelo, como que um objeto de contemplação, de admiração, como que um modelo que fosse posar para um determinado pintor de uma obra de arte. E lá fica Aschenbach contemplando a beleza incorporada nessa figura de jovem, nesse jovem Apolo. Só que, em paralelo a isso, as aventuras do coração de Aschenbach e ao prazer dos seus sentidos, do seu sentido da visão em particular, porque ele acompanha com os olhos o Tádzio por todo o hotel, pela praia, por todos os cantos. Em paralelo a essa narrativa, temos rumores sobre uma determinada peste que estaria se espalhando em Veneza, rumores esses obviamente negados pelo pessoal do hotel, que tinha interesses comerciais na manutenção de clientes e que diziam tratar-se de apenas um efeito malévolo do vento, do siroco, né, que sopra em Veneza, mas nada de extrema gravidade. Só que, ao longo da trama, Aschenbach, sempre que sai do hotel, e aí já está se sentindo mais fraco, percebe o seu adoecimento, e agora, apenas abrindo um parênteses, é curioso como essa personagem, esse protagonista, como aliás costuma ocorrer nos livros do Thomas Mann, esse protagonista só consegue deparar com a grande revelação da sua vida artística, que é a beleza, só consegue contemplar, conceber essa beleza quando do seu adoecimento, quando ele se sente mais fraco. Aí ele se sente mais próximo ao Tádzio, aquela visão lindíssima, aquela visão de traços perfeitos, enquanto adoece. E, ao longo do seu adoecimento, quando ele sai do hotel, ele percebe uma Veneza já muito diferente daquela cidade que ele havia notado na sua chegada, que agora estava uma Veneza pestilenta, uma Veneza imunda, onde ele começa a ver algumas pessoas caindo ao seu redor, atingidas pela peste. Ele sente o cheiro pelo ar, ele sente o cheiro de morte e ele sente o cheiro dos mortos. Aquilo é muito forte para ele. Só que ele não consegue deixar a beleza, ele não consegue deixar Tádzio, e por isso ele não consegue partir de Veneza para tentar tratar da sua saúde já tão combalida. Pelo contrário, ele continua em Veneza, se sente cada vez mais fraco, cada vez mais adoentado, até chegarmos à cena final, ao ápice do livro e do filme também, ao som do Adagietto de Mahler, que é uma cena, acho que a mais comovente que já vi no cinema. Chegamos a esse ápice em que ele, assim como a primeira figura que tinha visto em Veneza, lembram aquela figura grotesca? Também ele tinha se deixado ficar um velho grotesco, tendo pintado o rosto de forma muito grosseira, pintado a sobrancelha, pintado o cabelo, e ali naquela sua febre, naquela sua doença extrema, aparece Aschenbach numa praia, na praia do Lido, inteiramente vazia, diferente daquele Lido fervilhante, onde ele tinha tido a oportunidade de acompanhar Tádzio por tantas vezes, de contemplar aquela beleza. Lá aparece Aschenbach fraco, moribundo e ridículo, sentado na praia, esperando a morte e, no seu momento final, no seu último suspiro, contemplando e dando a Deus, ao lindíssimo Tádzio aquela beleza que ele
a qual ele só tinha conseguido ter acesso no final de sua existência. E assim fechamos o nosso breve comentário sobre o livro e sobre o filme. Mas aonde eu queria chegar com essa alusão à morte em Veneza, aqui compartilhando algumas reflexões com vocês. E aí vão umas reflexões muito particulares minhas, não sou uma acadêmica, só sou uma apreciadora de livros, de filmes, mas não sou uma pessoa da área, não li essas reflexões que trarei para vocês, que compartilharei com vocês em qualquer lugar, em qualquer trabalho acadêmico. São reflexões minhas, talvez fruto do meu confinamento. Aqui estou confinada e pensando algumas coisas. Então vamos lá. Por que morte em Veneza? Talvez a peste seja uma alegoria, uma grande metáfora para a Primeira Guerra Mundial, que se seguiria logo à Belle Époque, época em que viveram Aschenbach e Tatsu. Porque a peste poderia ser uma alusão metafórica à Primeira Guerra Mundial, que a peste, tanto no livro quanto no filme, se mostra como um fator extremamente disruptivo daquela sociedade, um fator que causa um transtorno enorme, que ceifa diversas vidas das pessoas, muito equiparado ao que ocorreu com a Primeira Guerra, onde tivemos tantas mortes, milhões de mortes. E agora, vamos à pergunta mais central desse vídeo. Será que a morte de Aschenbach também não representaria um pouco o final de uma determinada era, final este ocasionado pela Primeira Guerra Mundial? Vejam, a Primeira Guerra foi o primeiro, por isso chama-se Primeira Guerra, óbvio, a Primeira Guerra foi o primeiro conflito bélico de proporções mundiais. Jamais o mundo havia conhecido uma disputa militar, uma batalha travada entre todas as nações ao mesmo tempo. Esse conceito só adveio mesmo com a Primeira Guerra, que, como já disse, ceifou milhões de vidas em proporções jamais vistas antes. A Primeira Guerra acarretou por si só a destruição de 3 grandes impérios. A Primeira Guerra trouxe um enorme empobrecimento para o mundo em geral. A Primeira Guerra deu ensejo aos estados nacionais totalitários que vimos ao longo do século XX, que antes, nos períodos que antecederam na história, não tinham sido observados, grandes estados totalitários, ditatoriais, isso adveio da Segunda Guerra. E tivemos também mudanças sociais muito fortes, tivemos mudanças nas relações de produção e de trabalho, tivemos mudanças sociais, por exemplo, não, a partir da Primeira Guerra, de lá em diante, não enxergamos mais pessoas como Aschenbach ou como vários de seus contemporâneos que podiam se dar ao luxo de tirar 4, 5, às vezes 6 meses de férias num determinado balneário, passear pelo mundo, espairecer a cabeça e depois retomar as suas rotinas. Ao longo do século XX, nem mesmo os executivos mais bem remunerados, as pessoas que ocupavam o topo das nossas sociedades, nem mesmo essas pessoas puderam se dar ao luxo desse tipo de prazeres, durante os quais elas se permitiam a apreciação de delícias, a apreciação, inclusive, do belo, e aí vemos uma mudança de padrões estéticos, mudança que tanto se refletiu na arte, é só pegarmos quadros do 19, do final do 19, e compararmos com telas de pintura moderna, vemos uma diferença na concepção artística muito grande, na concepção literária, na própria concepção musical, que é verdadeiras quebras de padrões
inclusive estéticos e sociais, alterações muito profundas que aqui eu não tenho a mais leve pretensão de esmiuçar com vocês, até por tratar-se de um assunto muito complexo que foge por completo ao meu escopo. De toda forma, o que nós percebemos, e vários historiadores confirmam, é que o mundo não voltou a ser o mesmo após a Primeira Guerra. E agora, pensamos na nossa realidade da pandemia. Vocês acham que o mundo voltará a ser o mesmo pós-Covid, depois que superarmos essa pandemia? Vocês acham que as estruturas sociais que conhecemos, até as relações entre as pessoas, vão permanecer as mesmas? Acho muito difícil preconizar alguma coisa nesse sentido, nem mesmo os especialistas se arriscam a fazê-lo, embora já haja muitos historiadores, muitos sociólogos que estejam se dedicando a imaginar, por enquanto mesmo só no plano imaginário, porque estamos em pleno curso da pandemia, em pleno pico, diria eu, sobretudo no Brasil, em pleno pico do coronavírus. Então, após Covid, infelizmente, ainda não é uma realidade. Por isso também a natureza especulativa desse vídeo. Mas vamos nos permitir usar o nosso tempo livre de confinamento, para especular, refletir e indagar. Será que essas estruturas que conhecemos hoje permanecerão as mesmas? Será que esse isolamento forçado terá causado tantas modificações até na nossa estrutura psicológica que num pós-Covid nós sejamos incapazes ou menos capazes de retomar relações pessoais, relações afetivas com o outro? Como ficarão, por exemplo, eu tenho perguntado constantemente isso, as relações de trabalho, já que por força da pandemia, nos acostumamos em todos os setores a adotar o trabalho à distância, o home office. Será que assim permaneceremos pós-Covid ou será que retomaremos também o trabalho presencial? Como ficará o papel da robótica no pós-pandemia? Talvez, esse é um aspecto, inclusive, muito negativo, porque pode trazer uma enorme leva de desemprego. Talvez, ao longo dessa pandemia, nós venhamos a nos dar conta de que não necessitamos de todos os serviços, de todos os tipos de trabalho que costumávamos contratar até o aparecimento da Covid. Então, será que depois da Covid nós vislumbraremos uma vida sem determinados serviços? Por exemplo, muitas vezes sem ter de alugar espaços físicos para trabalharmos, já que teremos aprendido a trabalhar de casa? E como ficarão as nossas relações pessoais? Como conseguiremos voltar a trocar afetos com as pessoas que se relacionam conosco, com as pessoas que amamos dessa, presencialmente e não à distância, como estamos fazendo? Esse é um desafio psicológico e um desafio social que me parece bastante intrigante. E na opinião de vocês, vocês acham que a nossa sociedade voltará a ser a mesma? Ou vocês acham que a Covid, essa terrível pandemia, poderá ser vista, poderá ser concebida no futuro, quando ela passar, quando ela for debelada, como um verdadeiro divisor de águas, como talvez o fim da nossa era, e aí não que nós venhamos a morrer todos juntos. Espero que isso não aconteça, e acho que nem mesmo as previsões mais pessimistas apontam nessa direção. Mas o que eu quero me referir com o fim de uma era? Será que a nossa sociedade, estará
tão transformada, nós estaremos tão transformados a ponto de sermos incapazes de reconhecermos a nós mesmos, de reconhecermos o que éramos antes da pandemia? Não sei, talvez essa tenha sido realmente a marca do fim de uma era. Só o futuro dirá. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por aqui me despeço e até o próximo Chá com Debate.